Resolução da prova do concurso da Prefeitura de Paranapanema, cargo professor de matemática, realizado pela banca Advise em 2022. A questão 31 diz o seguinte, a representação do conjugado do número z igual a 3 menos 4i na forma trigonométrica é. Primeiro, o conjugado do número z, basta a gente trocar o sinal da parte imaginária do número complexo. Então, a gente tem 3 mais 4i. Esse é o conjugado de z. Ele quer representar na forma trigonométrica. Para isso, a gente tem que achar o argumento, que é o ângulo. Lembrando que a gente tem um plano cartesiano, que representa o número complexo, e aí a gente tem um ângulo. E a gente tem que encontrar justamente esse ângulo. Para encontrar esse ângulo, primeiro a gente tem que calcular a norma ou o módulo do número complexo, que é basicamente 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. A raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. E aqui a gente vai dar 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, raiz de 25. Raiz de 25, 5. Certo? Então, a gente sabe que um número inteiro, ele é da forma A mais BI. Então, o cosseno desse número, cosseno de θ, vai ser A dividido pelo módulo, que é 5. E o seno vai ser B dividido pelo módulo, que também é 5. Assim, a gente vai ter o seguinte, quem é o A? O A, nesse caso, é 3. Então, cosseno de θ vai ser igual a 3 sobre 5. Cosseno de θ igual a 3 sobre 5. E o seno de θ vai ser igual a 4 sobre 5. 3 sobre 5 é 0,6. 4 sobre 5, 0,8. Voltando aqui na questão, ele pede para considerar que o seno de 37 é 0,8. E o cosseno de 37, 0,6. Seno de 54, 0,6. Cosseno de 54, 0,8. Então, de acordo com a questão, esse ângulo aqui, a gente descobriu que o cosseno é 0,6. Então, esse ângulo é de 37 graus. E o módulo é o z, que é 5. Então, esse número na forma trigonométrica vai ser z igual a 5. E entre parênteses, a gente vai ter cosseno de 37 graus mais cosseno de 37 graus mais o seno de 37 graus vezes o i. Então, essa é a representação trigonométrica. Letra E é a resposta correta. 32. Questão 32 pede para determinar a derivada da seguinte função y, que é 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 8. Ora, função y, a derivada de uma função polinomial é bem simples, né? Basta a gente lembrar da regra que é descer o expoente multiplicando e subtrair 1 do expoente. Então, o expoente 3 vai ficar 3 vezes 2x elevado ao quadrado mais 2 vezes 3x elevado a 1 e a derivada de uma constante é 0. Então, aqui a gente tem 3 vezes 2, 6x ao quadrado mais 6x. Então, a gente obteve aqui 6x ao quadrado mais 6x, letra D. Questão 32, letra D. Questão 33. Dados os vetores U e V, determine o produto vetorial. Então, o produto vetorial a gente pode determinar através do determinante de uma matriz. Então, a gente vai construir a matriz e vai calcular o determinante dela. Na primeira linha da matriz,
vai entrar os versores I, J, K. Na segunda linha, a gente coloca um vetor, o 2, 0, menos 2. E na terceira linha, o vetor V, 1, 2 e 1. Então, esse é o produto vetorial que a gente quer calcular. A gente pode calcular esse determinante usando a regra de Sarri. Repete as duas primeiras colunas. Então, fica aí, J, 2, 0, 1, 2. E aí, ó, lembra que é o produto da diagonal principal, a soma do produto das diagonais principais, menos a soma do produto das diagonais secundárias. Então, as principais estão aqui em azul. Então, a gente vai obter o seguinte, ó, I vezes 0 vezes 1, ou seja, 0I, J vezes menos 2 vezes 1, então, menos 2J, K vezes 2 vezes 2, mais 4K. E agora vamos para a diagonal secundária, que eu vou colocar aqui em vermelho. Lembrando que é menos, então vai ficar 0K I vezes menos 2 vezes 2 vai dar menos 4I. E J, ó, vezes 2 vezes 1 mais 2J. Então, a gente vai ter o seguinte aqui, ó. 0i menos 4i vai dar menos com menos mais 4i. Vamos para o j. Menos 2j, menos 2j, tem um menos aqui, ó. Menos com mais dá menos 2j, menos 4j. E 4 menos 0, mais 4k. Então, resultado aqui, ó. Lembrando, o i seria a parte x, o j a parte y e o k a parte z. Então, o vetor resultante é 4 menos 4 e 4. Letra E. Questão 33, letra E. Questão 34. As amigas Márcia, Leila e Viviane foram às compras nas férias, e cada uma delas comprou os seguintes itens. Márcia comprou uma calça, 3 camisas e um sapato, e gastou 236. Já Leila comprou 2 calças, 3 camisas e 2 sapatos, e gastou 400. E Viviane comprou uma calça, 5 camisas e 2 sapatos, e gastou 380. Sabendo que todas compraram itens que custavam o mesmo valor, determine o valor pago em cada calça, camisa e sapato. Então, aqui já está montado um sistema de equações, onde x representa as calças, y camisas e z sapatos. Então, vamos tentar resolver esse sistema utilizando o escalonamento. Então, o escalonamento consiste em você transformar o sistema de equações, utilizando multiplicação e divisão por números reais e somando as equações, a fim de reduzir as variáveis. Então, aqui a gente pode, primeiro, ó, uma forma de eliminar a variável x é subtrair a terceira equação, a gente subtrai a primeira. Então, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Desse sistema, a gente vai pegar e subtrair essa equação dessa. Então, a gente vai repetir a primeira equação. X mais 3y mais z igual a 2036. A segunda equação, 2x mais 3y mais 2z igual a 400. E a terceira equação aqui dá para a gente subtrair a primeira, tirar a segunda.
Então, quando a gente subtrai, x menos x dá 0. 5y menos 3y vai dar 2y, mais 2e menos z, z. 380 menos 236 vai dar 144. Agora, a gente pode multiplicar a primeira equação por menos 2 e somar com a segunda equação. Então, a gente vai ter aqui, ó, menos 2x menos 3, menos 6y menos 2z igual a menos 236 vezes 2. Que vai dar 472. Vamos somar com a segunda equação, que é 2x mais 3y mais 2z, que é igual a 400. Então, aqui a gente vai ter, morreu o x, ficou 6y mais 3y, ou seja, menos 3y, menos 2e mais 2e vai dar 0z igual a 72, menos 72. Então, 3y igual a menos 72. Então, aqui você percebe o seguinte, ó, que a gente obteve o seguinte, menos 3y igual a 72. Daqui já dá para tirar que o y é menos 72 dividido por menos 3. Menos 72 por menos 3, isso vai dar 24. Então, o valor de y é 24. Então, descobri o valor de y. Olha aqui, ó. 2y mais z igual a 144. Então, a gente vai ter 2 vezes 24, 48 mais z igual a 144. Quer dizer que o z vai ser 144 menos 48, que vai dar 96. Z igual a 96, y igual a 24. Vamos ver se tem a resposta. 24, camisa, 96, sapato. Já tem a resposta, letra C. Questão 34, letra C. Questão 35. Um objeto deverá ser construído em isopor com molde para uma peça de ferro fundido em formato de pirâmide, de base quadrada. Se o lado da base da pirâmide é 5 centímetros e a altura 15, qual o volume necessário de isopor? Então, volume de qualquer pirâmide é 1/3 do volume do prisma. E volume de prisma é a área da base vezes a altura. A base é quadrada. Então, ó, a área da base vai ser 5 ao quadrado, que vai dar 25 centímetros quadrados. Então, o volume vai ser 1/3 da área da base, que é 25, vezes a altura, que é 15. Então, esse volume, 1/3 vezes 15 dá 5.
5 vezes 25 dá 125 centímetros cúbicos. Que a resposta vai ser letra A. Questão 36. Dado o triângulo ABC, com os lados medindo 6 centímetros e 8 centímetros, possuindo 60 ângulos formados no vértice da união dos dois lados, sua área será, portanto... Então, vamos lá. Existe uma relação que diz o seguinte, que a área de um triângulo é um lado vezes o outro, vezes o seno do ângulo formado entre esses dois lados, dividido por 2. Essa relação aqui vem da junção da área do triângulo com a lei dos senos. Então, o ângulo é de 60 graus. Então, seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, a gente vai ter aqui, ó, que um lado é 6, o outro é 8. 6 vezes 8, vezes raiz de 3 dividido por 2, tudo isso dividido por 2. Então, a gente vai ter 2 com 2, 8 com 2 dá 4. 6 vezes 4, 24 raiz de 3 sobre 2. E 24 por 2 dá 12 raiz de 3. Como é dado que raiz de 3 é 1,7, então a gente vai ter 12 vezes 1,7. 12 vezes 1,7 vai dar 20,4 centímetros quadrados de área, que é a resposta da questão 36. Letra B. Questão 37. A quantidade de anagramas formado pela palavra admitir é... Quando você vê anagrama, você recorda a permutação. Nesse caso, a palavra admitir tem letras que se repetem. No caso, a letra I. Então, é a permutação com repetição. E a forma de resolver uma questão de permutação com repetição, você tem que se ligar que tem que dividir pela permutação das letras que se repetem. Então, aqui, ó, quantas letras a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, essa permutação de 7 elementos, onde a letra I está se repetindo 2 vezes. Então, isso aqui vai ser 7 fatorial dividido por 2 fatorial. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. E aí você cancela 2 fatorial com 2 fatorial, ó. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. 6 vezes 5 dá 30. E 7 vezes 4, 28. Então, a gente tem 28 vezes 30. Então, você pode fazer, ó, 28 vezes 3. 3 vezes 8, 24. 4 sobe 2. 3 vezes 2, 6. Com 2, 8. Coloca um 0. Dá 840. Perdão, faltou 3 aqui ainda, né? 840 vezes 3, ó. Eu fiz 6 vezes 5, 7 vezes 4, mas faltou 3. Então, tem que multiplicar por 3 ainda. 840 vezes 3. 0, 12, 2 sobe 1, 24, 25. Então, a resposta final é 2.520. Letra D. Questão 37. Letra D não, letra C. Letra D é 2.250. 2.520. Errando aí, ó. Questão 38. Analisando a área achurada na imagem a seguir, é correto afirmar que teorema de conjuntos, né? Conjuntos numéricos, diagrama de Venn. Essa área aqui indica justamente os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Aí você recorda que, por definição, esses elementos fazem parte da interseção dos dois conjuntos. E a interseção é representada por A inter B. Resposta letra A.
Questão 38, letra A. Questão 39. Quantos lados apresenta um polígono regular convexo que apresenta 65 diagonais? O número de diagonais de um polígono é n, que multiplica n menos 3 dividido por 2. Onde esse n é o número de lados. Então, ele quer saber o seguinte, justamente o número de lados, né? O número de diagonais é 65, é igual a n, que multiplica n menos 3 sobre 2. Daqui, ó, vamos tirar o seguinte, 2 vezes 65 vai dar 130, n ao quadrado menos 3n, uma equação de segundo grau. N ao quadrado menos 3n menos 130 igual a zero. Uma equação de segundo grau. Então, vamos lá, resolver. N ao quadrado menos 3n menos 130 igual a zero. Vamos calcular o delta. B ao quadrado menos 4 que multiplica A, que multiplica C. 3 ao quadrado dá 9, menos com menos dá mais. 4 vezes 130, 4 vezes 100, 400. 4 vezes 30, 120. 400 mais 120 vai dar 520. Então, o delta é 529. Então, o valor de n vai ser menos b, ou seja, menos 3 vai dar 3. Mais ou menos a raiz de 529 dividido por 2 vezes a, ou seja, 2. Então, a gente tem 3 mais ou menos. A raiz de 529 é 23, dividido por 2. 3 mais 23 dividido por 2 vai dar 26 dividido por 2, que vai dar 13. Eu não vou pegar a parte negativa porque esse n é o número de lados. Não faz sentido ter um número de lados negativo. Então, a resposta aí, nesse caso, é 13 lados. Letra B.